Bem, dando continuidade, a gente apresenta agora para vocês um pouco para diferenciar, né, substância pura de mistura, né? O que vem a ser a substância pura e o que vem a ser a mistura. A substância pura é formada por um único tipo de molécula, que a gente até mostrou anteriormente. Aí veja, ele traz os mesmos exemplos, né? O gás oxigênio e o gás metano. Veja que tem, né, substância pura, ele não está fazendo distinção se é simples ou composta, que é substância pura. Quando fala em pura, certo? Já é substância simples ou composta, desde que só tenha aqueles elementos que formam aquela substância. Substância pura simples, substância pura composta. Certo? Substância pura pode ser substância simples ou substância composta. Não tem problema nenhum quanto a isso. Já a mistura não, a mistura é formada por moléculas diferentes. Então você vai ter misturas de vários componentes, dois ou mais componentes, no caso, dois, três, quatro e assim por diante. Aqui nós temos um exemplo de água com álcool e um exemplo de água e areia. E ainda mais aqui, ó, a diferença aqui, ó, aliás, água com sal de cozinha, certo? Só corrigindo. Temos um exemplo de água com sal de cozinha, cloreto de sódio, né, NaCl, e temos um exemplo aqui onde nós temos a água com areia e tem ainda certos cubos de gelo, né? Também são água no formato sólido, né? Mistura homogênea e mistura heterogênea. Qual a diferença entre uma e outra? A mistura homogênea você não consegue, certo, identificar quem são os seus componentes. Só se você fazer algum processo físico de separação. A mistura heterogênea, mesmo que você não identifique os componentes, mas você consegue perceber que tem coisas diferentes, né? Consegue perceber ali, olhando para aquela imagem, eu consigo perceber que vai ter areia, água e os cubos de gelo. Nessa imagem aqui à esquerda, a água, cloreto de sódio. Se eu apagar aqui a palavra cloreto de sódio, e dissesse que só tinha água, você poderia pensar que só tinha água, mas ele está afirmando para a gente, né? Então, a mistura homogênea, você não consegue identificar os componentes a olho nu. Uma só fase, né? Característica também. Já a mistura heterogênea, duas ou mais fases, né? Pelas substâncias, pelos componentes diferentes e pelo formato que esses componentes se encontram. Na mistura homogênea, que apresenta uma única fase, certo? Você tem que cada porção homogênea de um sistema. A fase, certo? É cada porção homogênea. Se eu pegar um pouquinho de cada mistura e tirar ali, eu vou ter sempre água com sal. Água com sal. Os componentes, cada substância que faz parte do sistema. Ali nós temos dois componentes, uma só fase, certa mistura homogênea. Uma fase e dois componentes, né? Na mistura heterogênea, nós vamos ter duas ou mais fases. Cada porção homogênea de um sistema, cada fase, né? Componentes, cada substância que faz parte do sistema. Então, nós temos ali dois componentes, certo? Embora nós temos três fases, porque nós temos a fase líquida, a fase sólida e a fase sólida também da areia, certo? A fase sólida da areia, a fase líquida da água e a fase sólida do gelo, ou a fase sólida da água, né, que é o gelo. Considere o sistema abaixo. Então, nós temos aí, ó, primeiro que nós temos que pensar se é uma mistura ou se não é uma mistura. Nas três situações, está dizendo, né, aliás, em todas as situações, com exceção da letra E, na verdade, está dizendo que tem a mistura. Mas veja, misturas são componentes diferentes. E o que é que você tem ali? Água. Água no estado sólido, água no estado de vapor e água no estado líquido. Então, o vapor de água, ele destaca gelo e água. Quantas fases você vai ter? Fases você vai ter três. Componentes você vai ter um. Certo? Ele está dizendo para a gente que é a letra B. Aí ele já errou, né? Por que ele está dizendo que não é a letra B? Porque isso aqui, certo, não é uma mistura. Aí ele vem e corrige, ó. Diz pra gente que a letra E. Só voltar aqui para você ver, né? Veja, não é mistura. Se não é mistura, não pode ser nem A, B, nem C, nem D. Só pode ser, certo? A letra E. Ele mostrou a B porque ele falou, ele considerou três fases e um componente, né? Só que não, certo? Não é um componente, né? Não é um componente considerando que é a mistura. Até de três fases e um componente estaria correto. Mas veja, não é mistura. Isso não é mistura, certo? Misturas são componentes diferentes. Então, se tem um componente só, como ele está dizendo, não pode ser uma mistura. Ok? Então, certo? É necessário que você tenha cuidado na hora de responder suas questões para não cometer alguns equívocos, como ele mesmo cometeu. Certo? Vamos ficando por aqui.